Você que me acompanha sabe que agora faço no UOL Esporte o programa de entrevistas Dividida, toda quinta-feira às 14h. E o entrevistado dessa semana que passou foi César Grafietti. Bem, para quem não conhece, César Grafietti é o maior especialista em finanças de clubes de futebol do país. Ele mora há algum tempo na Itália, ele tem trânsito livre nesse métier, conhece as pessoas da UEFA, conhece as pessoas da FIFA, lida com gente dos clubes da CBF e apresenta, junto com uma equipe do Itaú BBA, que ele coordena, todo aquele relatório detalhadíssimo, né, das finanças dos clubes a partir do momento que eles revelam os seus balanços. Abril, mês em que estamos, é mês de balanços. Até o final do mês, os clubes têm a obrigação de apresentar os seus balanços do ano anterior. E um pouquinho depois, 2, 3 meses depois, sai aquele relatório detalhadíssimo que esmiuça as finanças dos clubes de futebol do Brasil, os principais clubes de futebol do nosso país. E o César falou de muitos assuntos nessa entrevista, eu convido você a assistir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu vou mostrar um trechinho para você. E depois vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Tem o caso do Atlético Mineiro, eu queria falar um pouquinho sobre isso, César. O Atlético tem hoje um estádio em construção, né, o estádio com parceria junto com um dos seus patrocinadores, né, e ao mesmo tempo os proprietários dessa empresa que patrocina o Atlético e o apoia na construção da arena também fazem aportes ali na contratação de muitos jogadores, né? E sempre que a gente fala sobre isso, mas aí são aportes da pessoa física, são eles, torcedores, que têm dinheiro, que estão, no caso a família Menin, dona da MRV, né, que estão contratando jogadores que eles querem dar, os jogadores para o Atlético. Como isso, a grosso modo, claro, você não tem, nesse momento, acesso a documentos e tudo para poder falar sobre isso, mas uma pessoa física, que, na minha visão, é meio que um mecenato isso, né? Porque se você não tem interesse comercial nesse aspecto específico, em obter retorno com a sua empresa, você está só doando dinheiro para o seu time porque você ama aquele clube e quer que aquele time seja forte, é meio que um mecenato, uma coisa que você faz ali acabou, você tem dinheiro. Como é que isso se encaixa? Porque nas receitas do Atlético, no faturamento dele, publicidade, bilheteria, venda de jogador e etc., em tese esse dinheiro não existe, né? São aportes extraordinários. Como é que isso se encaixaria no fair play financeiro, pelo menos a priori? Conceitualmente, vamos imaginar o seguinte, né? Esse dinheiro ele entra como uma dívida, né? Então, o clube, aparentemente, pelo que eu consigo observar do que a imprensa publica, são dívidas que essas pessoas físicas colocam dinheiro no clube. Elas não mexem na receita. Então, essas dívidas geram custos adicionais. O impacto no fair play financeiro seria o seguinte: você está aumentando os seus custos sem gerar receitas que possam cobri-lo. Então, o clube certamente será sancionado ou não atingirá o equilíbrio, porque ele tem menos receitas do que esses custos que estão sendo gerados por atletas que foram comprados com dinheiro de terceiro estão gerando ao clube. Então, tem um descasamento aqui entre o quanto o clube é capaz de gerar de recursos para fazer os investimentos e pagar o salário e o quanto efetivamente ele está tendo que honrar de pagamentos a partir de um dinheiro que veio de fora da estrutura, de fora do sistema, vamos chamar assim. Então, o impacto no fair play financeiro é claro, porque você está recebendo dinheiro de fora do sistema e não tem como pagar os custos que esse investimento está gerando. Então, este é o conceito quando você tem investimentos desse tipo, né? Na Europa, você tem formas de monitorar isso, no nosso modelo também teremos formas de monitorar esse tipo de coisa para tentar evitar esses desequilíbrios, né? Porque tem dois problemas nesse tipo de situação. Primeiro que você corre o risco de gerar um desequilíbrio à medida que esses investidores, enfim, vou chamar de investidores aqui, resolvam desistir dos projetos, resolvam deixar os projetos. Aí você fica com custos ali sem ter qualquer lastro para pagá-los. Segundo, esse tipo de ação com endividamento dentro do clube gera sempre pressões internas, né, pressões políticas. Então, esses investidores acabam tendo um poder muito grande dentro da estrutura. Então, são sempre situações que normalmente não deveriam ser adotadas, né, até porque você gera ali uma dependência muito grande de investidor e de um dinheiro que não é do próprio clube, de certa forma. Para César, tem como a gente explicar a diferença desse modelo do Atlético para o do Palmeiras, que é outra pergunta que eu quero te fazer, porque muitas comparações acontecem, né? Isso também em função do fato de, reconhecidamente, o patrocinador do Palmeiras, né, ele paga mais do que o mercado pratica. É só olhar quanto o Palmeiras recebe e comparar com clubes equivalentes e quanto eles recebem pelos mesmos espaços. Então, sabe-se que
são pessoas que torcem pelo clube, que resolveram apoiar o clube, que tem condições econômicas para isso, só que ali é diferente, né? Me parece que foi por quê? Porque há um acordo comercial, né? Paga mais do que vale pelo mercado, ok, mas tem ali a exposição das marcas em todo o uniforme do clube. E também houve um ajuste que envolveu a Receita Federal nesse processo. Eu queria que você falasse da diferença Palmeiras e Atlético, de modelo, e dessa questão da Receita Federal, explicasse para quem nos acompanha o que aconteceu exatamente quando a Receita interveio ali junto ao Palmeiras e os seus patrocinadores. Tá, vamos lá. Então, assim, tem uma origem que é muito parecida, né? Uma parte do dinheiro que o patrocinador do Palmeiras colocou na equipe foi também como dívida. Ele financiou a aquisição de atletas, então tem lá a dívida no balanço do Palmeiras com o patrocinador, igual acontece ali, aparentemente, com o Atlético e seu patrocinador, ou seu investidor, né? A diferença que existe é, além desse dinheiro, desta dívida que já está há algum tempo ali, que tem um prazo longo para ser paga, o patrocinador coloca dinheiro como investimento publicitário. A gente pode dizer que ele é maior do que se paga no mercado? Aparentemente sim, mas aí tem uma questão comercial, que ele tem todas as propriedades da camisa, enfim, ele é praticamente patrocinador exclusivo do clube, enfim, merece até eventualmente uma análise de terceiros especialistas no assunto para dizer o quanto isso está a mais ou não do que o mercado paga. Comparando com os outros clubes, certamente tem um valor a mais, mas tem entregas maiores. Então, há uma diferença. O patrocinador do Palmeiras, além do dinheiro que colocou lá para contratar o atleta no passado, irriga o clube com dinheiro de patrocínio em trocas da exposição da marca. No caso do Atlético, aparentemente, isso não existe, tanto que existem outras marcas ali na camisa do clube, enfim, nos patrocínios do clube. A questão do patrocinador do Palmeiras e da Receita Federal é que estes investimentos, que hoje são dívida no balanço do Palmeiras, inicialmente eram recursos exclusivamente de publicidade. Então, ele colocava dinheiro no clube como investimentos publicitários, né? Isso era uma despesa no balanço da empresa patrocinadora, isso deduzia pagamento de imposto de renda, né? Todo gasto você diminui seu lucro, com menos lucro você paga menos imposto de renda. Então, a Receita Federal olhou e entendeu que isso não era um investimento publicitário, e sim era uma espécie de empréstimo, porque ele estava colocando dinheiro para comprar os atletas especificamente, e orientou que fosse feita uma reversão e transformasse aquele patrocínio em dívida. Então, aí o clube teve que pagar os impostos equivalentes a esta diferença. Então, por isso que o Palmeiras hoje tem dívidas com a patrocinadora que, na origem, era um investimento publicitário, né, recurso de publicidade. E aí isso transformou numa dívida que é exatamente o mesmo modelo que tem ali no Atlético junto aos investidores. Qual? Bem, você viu ali, né, ele falando de Palmeiras, falando de Atlético, falou também do fair play financeiro, e aí tem algumas coisas que são curiosas, né? Por exemplo, nesse momento em que existem torcedores atleticanos, digamos assim, muito endinheirados, colocando grana no clube, contratando jogadores, investindo pesado, você vai ter dois tipos de torcedores do Atlético Mineiro ali. Aqueles que, preocupados com a possibilidade de uma cruzeirada, mesmo que não seja, claro, aquela cruzeirada master, né, do próprio Cruzeiro, que teve polícia, Ministério Público, enfim, caso gravíssimo. Não precisa chegar a tanto. Uma cruzeirada mais light, que seria o quê? A cruzeirada só nas finanças, estourar as finanças do clube, mesmo que isso não provoque um grande escândalo policial. Não precisa chegar a tanto, né? Ninguém está dizendo que isso vai acontecer no Atlético. E todo mundo sabe que o Atlético tem o seu patrimônio, coisa e tal. Mas é óbvio, quando um clube chega a uma dívida de 1 bilhão, como foi noticiado nos últimos dias, na informação que foi até divulgada pelo jornal Estado de Minas, na coluna do Jair Carvalho, a coisa é preocupante. Porque a receita que o clube produz, ela não é proporcional a esses gastos, a esses investimentos. Então o clube passa, no mínimo ele passa a dever a alguém. Porque mesmo que esse milionário coloque grana e diga, não, eu não vou cobrar do clube, vou cobrar quando pago, quando puder, é uma dívida. É uma dívida. E mesmo que esse bilionário hoje esteja alinhado com quem está no poder, com o presidente do clube, amanhã ele pode estar desalinhado com quem ganha uma eleição. E aí, o que vai acontecer? É um caminho perigoso, sim. A história mostra isso. É impressionante que existam torcedores do Atlético que ainda se revoltam contra quem fala desse assunto. Ficam com raiva do César Grafietti, fica com raiva do jornalista que faz entrevista, fica com raiva do jornalista que alerta para o perigo que o Atlético pode estar correndo nessa situação. É bem curioso isso. Alguns recomendam assim nas redes sociais,
Conversa lá com os, digamos, apoiadores do Atlético, né, com a família que está colocando dinheiro e tal. Podemos até conversar, até depois que saiu o balanço, pode ser até uma conversa interessante, depois que o Galo revelar o seu balanço, por que não? Mas o fato é o seguinte, várias entrevistas já foram dadas, e é evidente que esses entrevistados vão mostrar o lado bom. Claro que tem um lado bom, você está colocando dinheiro, formando um time forte, mas a questão é o que pode acontecer lá na frente. E o César fala também na entrevista, eu aconselho a você assistir, sobre o fair play financeiro, que gera muitas interpretações equivocadas por parte de vários torcedores, achando que o clube que tem muito dinheiro vai ser punido pelo fair play financeiro. Ao contrário, quem tem receita e gera receita está dentro da regra. Quem não tem é que vai se complicar. Teve até um cara que na rede social questionou a mim e ao César, dizendo o seguinte: não, o fair play financeiro vai beneficiar os clubes mais ricos, os maiores, os mais populares, que tem mais torcida, algum nessa linha. Bem, a maior dívida do Brasil, contando a Arena, é o Corinthians. É do Corinthians. E o Corinthians é o time de segunda maior torcida do Brasil, com a maior torcida do maior mercado, que é São Paulo. Então, como assim beneficiar? O fair play financeiro não vai estimular o Corinthians a seguir nessa loucura financeira na qual se enfiou nos últimos anos. E nós alertávamos para isso também. Eu e outros colegas, é claro. Existe uma ala da imprensa que é muito conivente com isso. Fecha os olhos. E uma outra ala da imprensa que está sempre mostrando os perigos desse tipo de aventura. E é preciso falar sobre isso. É impressionante que ainda existam torcedores que não fiquem com receio, com medo. São os negacionistas das finanças, né? Tem aqueles que acham que, não tem problema nenhum, está tudo certo, podemos gastar. É impressionante. Assim, não ligam, não tem preocupação nenhuma, não temem o dia de amanhã, mesmo com os exemplos acontecendo aí, se acumulando, inclusive exemplos muito próximos, né? Rivais passando por perrengue. E aí entra uma outra questão que o César também abordou ali, que é a diferença do Palmeiras para o Atlético. O Atlético Mineiro tem hoje quem coloca dinheiro lá dentro, o Palmeiras também tem o seu patrocinador. A relação é um pouco diferente? Sim, ela é diferente. Mesmo assim, o Palmeiras teve que assumir uma dívida. Como o César explica na entrevista, isso já foi noticiado há muito tempo por outros companheiros, a partir do momento que a Receita Federal interveio e entendeu que os aportes financeiros do patrocinador do Palmeiras, eles caracterizavam uma dívida que o Palmeiras teve que assumir. Enquanto está tudo bem, enquanto a patrocinadora ela participa da administração como apoiadora, como simpatizante de quem é o presidente, né, não é oposição, e se eventualmente chegar a ocupar a presidência do clube, está tudo em casa. Mas e no dia que sair? Como é que faz? É uma dívida, é um problema. Só que existe um detalhe fundamental aí. O Palmeiras tem mais torcida que o Atlético. O Palmeiras tem uma torcida mais nacional do que o Galo. O Palmeiras está no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo. O Palmeiras tem um estádio, o Atlético está construindo dele, que fora da pandemia gera receita. Tem um sócio torcedor que gera muita receita também. Então o potencial de arrecadação do Palmeiras, gente, ele é maior do que o do Clube Atlético Mineiro. Então essa comparação, ela tem que incluir isso também. O Palmeiras, mesmo sem o patrocinador, não seria tão poderoso, claro que não. Mas seria ainda assim um dos times mais bem geridos do Brasil. Desde que o Paulo Nobre passou por lá, também colocou seu dinheiro, emprestou dinheiro a juros baixíssimos e permitiu que o clube se oxigenasse financeiramente e se recuperasse. O Palmeiras vive, desde então, um momento muito melhor, muito mais tranquilo. E mesmo sendo um patrocinador que tem, teria algum outro que pagaria menos, provavelmente, mas conseguiria ter uma competitividade, conseguiria montar boas equipes de uma forma ou de outra, mesmo sem esse patrocinador, tendo patrocinadores mais convencionais, digamos assim, que pagariam valores não tão elevados. E é preciso entender isso também. Então, o risco do Atlético me parece ainda maior, porque além de já ter uma dívida muito alta, né, o Atlético já vinha até antes desses aportes financeiros com uma das mais altas dívidas do futebol brasileiro. Basta você observar aí os últimos balanços dos últimos anos. O Atlético não tem todo esse potencial de arrecadação, que é um outro ponto muito importante que muitas vezes as pessoas ignoram. Veja o caso do Botafogo. Botafogo, tirando o estágio do Corinthians, né, o Botafogo talvez tenha ainda a maior dívida do Brasil, era assim até o ano passado. Né? Porque o Corinthians, para você entender, o Corinthians tem a dívida do balanço do clube, que é a dívida do clube. E tem a dívida do estádio, que é a parte. Mas quem paga o estádio é o clube. Então é tudo uma coisa só. A receita para pagar o estádio tem que sair do Corinthians. Então dá tudo na mesma, fica tudo no 0 a 0. Mas o fato é, o Palmeiras tem um potencial de arrecadação maior. É uma outra realidade. Não há como fazer uma comparação pura e simples. O caminho do Atlético é um caminho para manter um alerta vermelho ligado todo o tempo. Não significa, não é uma profecia isso aqui que vai dar tudo errado, que o Atlético vai quebrar, não é nada disso. Mas o torcedor, ele tem que ficar atento, ele tem que desconfiar do que pode acontecer lá na frente e cobrar ao máximo transparência nessa relação. E dos dirigentes que tem que cobrar. Não é de quem bota o dinheiro, não. A cobrança tem que ser feita em cima de quem está no poder, de quem é eleito para fazer a gestão do clube. O caminho perigoso já foi trilhado por outros, mas ainda existe por aí quem queira viver perigosamente.
Saudações.